Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos de volta para este encontro e tematizarmos e discorrermos sobre o tema que está sendo proposto. Ora, muito bem, nós temos aí um assunto bastante profícuo, bastante rico, que é praticamente a respeito do sonho que Nabucodonosor teve da estátua, e no período em que o profeta Daniel estava entre os da Babilônia, entre os do Império Babilônico. Então, praticamente, Daniel foi o que, praticamente através de Deus, conseguiu dar a interpretação do sonho que o rei Nabucodonosor havia tido a respeito da estátua. E como nós sabemos, ali então estava representado, já em profecia, o Império Babilônico, cujo rei era Nabucodonosor, com a estátua representando o seu império, na estátua, justamente a cabeça. Mas eu não quero discorrer aqui a respeito dos outros reinos, né, a respeito do Império Persa, né, do Persa, do Império grego e do Império Romano. Mas eu gostaria de refletirmos um pouco a respeito desta passagem que a Bíblia diz que a estátua seria destruída com uma pedra não cortada por mãos de homens e queria atingir os pés da estátua. E segundo a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, os pés da estátua eram praticamente formados de ferro e barro. E justamente para demonstrar que o ferro e o barro não conseguem se misturar, não conseguem se fundir, não existe algo que possa fazer com que o ferro e o barro se juntem em uma só substância. Então nós observamos que esse império sempre seria então um império dividido, um império que não teria união. Guerras esporádicas aqui, contendas ali, desunião aqui, divergência em ideologia política, religiosa, econômica, enfim, motivando isso, então, para que se cumprisse a profecia de Daniel e não houvesse uma união e uma paz definitiva. E o próprio Senhor Jesus, né, no seu ministério terreno, ele disse que quando dissessem a respeito de paz, haveria repentina destruição. A verdadeira paz, o único que pode nos dar é Deus, da pessoa de Jesus Cristo, através da unção do Espírito Santo, Consolador, advogado, juiz, médico, promotor, etc., em nossas vidas. Então, nós podemos claramente observar que Deus tem meios e maneiras e gatilhos para promover o cumprimento dessa profecia que Deus permitiu ser revelada a Daniel, e Daniel revelou ao rei da Babilônia, representando então o Império Romano, o Império Babilônico, representado pela cabeça da estátua, né? A cabeça da estátua, representando, então, o Império Babilônico na pessoa do rei Nabucodonosor. E nós observamos que Babilônia era uma nação pagã, uma nação que imperava a idolatria, a adoração de vários ídolos, de vários demônios, mas mesmo assim Deus permite várias citações de Babilônia como um exemplo, inclusive usa do seu servo Daniel
para revelar o que haveria de ser através desse sonho que Deus deu e permitiu Nabucodonosor ter sonhado. Então, através desse sonho, embora a Babilônia fosse uma nação pagã, uma nação ateia, uma nação praticamente de adoração a ídolos e demônios, Deus permite toda esta situação, todo esse emaranhado, para mostrar que o Deus dos céus vive, né, estava presente naquele reino e ciente de todas as coisas que estavam se passando, por ser Deus, torno a repetir nesse meu hangout, como sempre digo, Deus ser onisciente, onipotente, onipresente. Então, nós podemos observar que Deus tem os meios e os caminhos para levar ao cumprimento desta profecia da pedra não cortada por mãos humanas, que pode, de um momento para outro, começar a cair sobre o pé da estátua, cujo pé eram formados por duas substâncias, então, o ferro e o barro, que não se fundem, que não se misturam, que não se mesclam. Seria algo como a água e o óleo, também como religião e política. A religião deveria ser santa, pura e imaculada, quando a política, por natureza, é algo sujo, maculado, corrupto e cheio de injustiça e de conchavos para se atingirem os seus objetivos. Como Deus, então, poderia começar a destruir esse império atual, representado pelos pés, parte de ferro e parte de barro da estátua que o rei Nabucodonosor da Babilônia teve, e Daniel revelou, assim sendo, o sonho que Nabucodonosor havia tido. Pois bem, Deus pode mostrar aos tais de hoje, que acham que estão por cima da carne seca, ou acham que são o rei da cocada, ou acham que são praticamente o suprassumo, né, de tudo aí o que está ocorrendo. Deus pode demonstrar a esses tais, como demonstrou a Nabucodonosor, tudo o que haveria de acontecer. Muito bem. Nós temos aí instituições financeiras, bancárias, nós temos aí seguradoras que vêm aí ganhando dinheiro, acumulando recursos ao longo dos anos, consolidando e solidificando esse último império terrenal do sistema mundial, mundano, gentio, dominado pelo espírito de Satanás, da besta e do anticristo, onde não existe justiça, onde não existe misericórdia, onde não existe amor, onde não existe fé em Deus, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, na obra de Deus, nos profetas, na pessoa de Jesus Cristo, nos seus ensinamentos e nas suas revelações. Pois bem, essas pessoas que acham que esse império está se consolidando a cada dia mais, se fortalecendo a cada dia mais, de um momento para o outro, podem cair do cavalo. E tudo o que acham que acumularam ao longo dos anos podem se tornar como papel. E um simples papel como papel higiênico que nós usamos quando vamos defecar no vaso sanitário. Pois bem, Deus pode começar de um momento para o outro a chacoalhar a sua eira, e ele tem os seus mecanismos. Toda esta arrogância, com toda esta ousadia, com toda esta abastança que esses donos do poder vêm acumulando ao longo dos anos, isto pode ruir de um segundo para o outro. Deus pode começar a permitir tsunamis, Deus pode começar a permitir terremotos de pequena, média e grande magnitude, Deus pode começar a permitir maremotos, Deus pode começar a permitir corpos
celestes se colidindo com a terra, Deus pode permitir enfermidades e vírus que não teríamos condições de combater, e trazer desgraça, ruína a toda esta questão, entre aspas, que se chama hoje de civilidade. Uma civilidade que não colocou Deus em primeiro lugar, uma civilidade que não conclamou Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe em primeiro lugar, mas colocou a criatura, o homem, e o amor ao dinheiro, o amor a mamon. As pessoas não se respeitam mais, não possuem mais respeito mútuo, tudo é no dinheiro, tudo é por interesse, as pessoas estão tomadas por esse espírito de mamon, e a palavra de Deus também nos adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando aquele camarada que havia muitas posses chegou até o Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador de nossas almas, e indagou sobre como ele poderia ser salvo. E era um homem rico, cheio de posses, e Jesus justamente o provou no seu tendão de Aquiles, no seu ponto fraco. Ele disse, olha, você tem aí os profetas, você tem a lei, os mandamentos, cumpre, né? Ele disse, eu tenho feito essas coisas aí, tenho procurado guardar essas coisas. Ele achou que fosse ficar nisso. Mas Jesus, sendo o sabedor de todas as coisas, sendo Deus ali em carne, né? E também um humano, tendo a sua, praticamente a sua essência de Deus, e a essência humana, disse, mas olha aqui, vou pegar então no seu ponto fraco e no seu tendão de Aquiles. Tem uma coisa ainda que te resta. Vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres, volta e me segue. O homem abaixou a sua cabeça, porque justamente tinha muito dinheiro, muita posse, muito mamon, e acabou se retraindo, como um sinal de que preferia as riquezas, os bens materiais, do que seguir ao próprio Deus. Então, nós estamos diante de uma situação que seguradora nenhuma irá segurar o rojão, por mais que tenha ganhado dinheiro. Seguradora Itaú, seguradora Bradesco, seguradora HSBC, seguradora, seja o que for, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco do Brasil, Citibanco, FMI, quando o rojão estourar, não haverá dinheiro que venha solucionar o caos que vai ser instaurado nestas, entre aspas, civilidade. Deus está cansado, Deus deve estar enojado, Deus está porra aqui, como diz as pessoas do mundo aí. Deus não está mais suportando esta situação que está chegando ao ponto de ser pior, muito pior do que a situação que estava Sodoma e Gomorra. Também nós estamos observando que Deus está angustiado, Deus está enojado, Deus está goela abaixo com toda essa situação. E nós estamos observando que a situação também não está nadinha diferente de quando, da época de Noé. Então, meus irmãos, meus amigos, ouvintes, participantes desse hangout, eu sinto que algo pode começar a acontecer para que as revelações dessas profecias de Daniel a respeito da estátua do sonho de Nabucodonosor podem começar a ser cumpridas repentinamente. E eu torno a repetir, eu quero ver qual instituição que coletou, armazenou, captou e ganhou dinheiro por séculos que vai segurar este rojão. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que existe uma certa profecia bíblica em que Deus permite dizer o seguinte: haverá, então, a espada, haverá fome, haverá morte. Por que
tudo isso nessa sequência. Muito bem, a espada significa guerras, como Jesus disse, haverá sinais no final dos tempos, guerras, rumores de guerras, nações se levantarão contra nações, pais contra filhos, os filhos matarão os seus progenitores, o amor de muito por se multiplicar, a iniquidade se esfriará, porventura achará fé na terra quando voltar o Filho do Homem. Então nós observamos que essa situação de espada, fome e morte, significa o que na linguagem bíblica, na linguagem profética? A espada significa a guerra. Quando você tem um clima de guerra instaurado também, você não tem condições de civilidade, você não tem tempo para trabalhar, você não tem tempo para levar os seus filhos à escola, você não tem tempo para plantar, você não tem tempo para ter as suas atividades normais e naturais. Você está em uma situação crítica e correndo até mesmo risco de vida com todos os seus familiares. E nós falamos então também a respeito do cavalo amarelo do Apocalipse, dos 4 cavaleiros, que a guerra também é representada por um daqueles cavaleiros. A morte também, por sua vez, é representada por um daqueles cavaleiros. A fome também é representada por um daqueles cavaleiros. E nós observamos, então, que a espada representa a guerra instaurada, e você não tem condições normais e naturais para resolver seus problemas diários. Quando essa guerra é instaurada, você não trabalha, você não produz, você não planta. O que ocorre? Obviamente, vem a fome. A partir daí, a fome, você tem o seu corpo debilitado, o seu corpo desestruturado, você não tem condições também de subsistência por falta de alimentação devido à guerra. Então, você tem aí a fome decorrente da falta de produção de colheitas, de animais, da indústria, etc, etc. A partir, então, da fome, o seu corpo estando debilitado, geram as pestes, as doenças. Né? Então, a espada, a fome, a peste, e por último, nós temos, então, a morte. Isso é o que Deus quer transmitir a respeito desses 4 elementos. A espada, a fome, a peste e a morte. Em Apocalipse, também, nos 4 cavaleiros de Apocalipse, nós temos ali representado, em alguns momentos, cavalos que representam a fome, a guerra, a morte. Então, gente, nós estamos vivenciando momentos críticos, momentos que nós temos que definir de que lado nós estamos. Fazer a nossa escolha. Engraçado que o homem corre atrás de todas as coisas, da fama, da glória, de se formar, de se graduar, de conseguir algo aqui nesta terra, e, enfim, ele procura só agradar a sua carne. E a carne está nesses 5 sentidos, que nós temos o tato, o paladar, a audição, etc, etc. Esses 5 sentidos do mundo sensível, ele está só realmente envolvido, involucrado com as coisas mundanas, com as coisas materiais. E o homem acaba se esquecendo e sendo traído por todas essas ofuscações, esquece da sua alma. E então ele corre o risco de ganhar todas as coisas aqui, angariar todas as coisas no mundo e esquecer o que é mais importante, a sobrevivência da sua própria alma. Porque Deus fez a alma do homem para ser eterna. Ela ser eterna tanto pela salvação e viver eternamente com Deus, ou ela ser eterna para a condenação e viver eternamente em agonia, em suplício, em sofrimento. Nós temos, então, algumas denotações da Bíblia em que fala a respeito do paraíso, do seio de Abraão, do céu não físico. E nós temos também o outro lado da obscuridade, das trevas, em que existe a escassez de luz. Nós temos o Hades, né? Nós temos aí o Sheol, e nós temos a Guiena,
que são palavras oriundas do grego e do latim, para referir, então, as regiões mais inferiores. E nós sabemos que Deus está acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo chegou a dizer que chegou a ir até o terceiro céu. E nós observamos que o estudo de alma já era algo feito muito antes de nós estarmos iniciados na religião do Velho Testamento, veterotestamentária, do Novo Testamento, neotestamentária. Nós havíamos aí já os filósofos clássicos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, que já estudavam a respeito da alma do homem. Então não é novidade a questão de Deus ter permitido, quando fez o homem, soprado nas suas narinas e ter dado o espírito para o homem e posto no homem uma alma. E é sobre esta alma que o homem é responsável. A Bíblia diz que a salvação é individual. Estarão dois em uma cama, um será tirado e outro deixado. Estarão dois trabalhando no campo, um será deixado e o outro será tirado. Pai não poderá salvar filho, filho não poderá salvar pai, esposo não poderá salvar esposa e vice-versa. Então, essa história já de alma era algo também já cogitado de muitos anos atrás pelos filósofos clássicos. Então, nós temos aí os dualistas que dizem que o homem tem corpo e alma, e temos os dicotomistas ou dualistas, e temos os tricotomistas, que dizem que o homem não somente possui corpo e alma, mas corpo, alma e também espírito. Então, nós temos essa situação. E também existia aí, já na época da mitologia grega, a questão do Hades, o deus do inferno. Essa situação já é também bem anterior à nossa concepção de cristianismo. Também precisamos observar que o inimigo de nossas almas, o diabo, Satanás, o adversário, que é o nome dele, praticamente, se você buscar a tradução, o significado mais profundo, ele é o adversário, né? Então, por isso ele é inimigo das nossas almas, por isso ele é chamado de inimigo. Ele contendeu com Deus, e quando você é amigo de Deus, você se torna inimigo de Satanás. Quando você é amigo de Satanás, você se torna inimigo de Deus. Deus não toma a primeira atitude em relação ao ser humano. Ele fez o homem à sua imagem, praticamente a sua imagem, mas deixou a liberdade do homem escolher entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Então ele nos fez a sua imagem e semelhança, nos garantiu todas as coisas. Agora, o adversário, o inimigo de nossas almas, que não nos fez, ele não nos deixa escolha, ele arromba, ele mete com os pés na porta, ele não nos respeita, ele não nos dá escolha. Ele é um ser autoritário, um ser destruidor. Então, nós observamos que na profecia bíblica também existe alguma coisa que fala sobre Abaddon e Apollyon, no grego e no latim, que significa, tanto no grego como no latim, destruidor. Então, a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Se ele veio para roubar, ele é ladrão. Se ele veio para matar, ele é homicida. Se ele veio para destruir, ele é destruidor. Ele é o Abaddon, ele é o Apollyon. E nós temos todas essas convicções aí a respeito de estudos mais aprofundados das Escrituras Sagradas, e ainda nos facilita mais ainda a visão intelectual se você estudar um pouco mais a fundo algumas terminologias bíblicas, não todas, mas nós somos limitados. Então você pode ir mais a fundo em estudos dirigidos a respeito da Bíblia e da sua terminologia greco-latina. Obviamente, nós vamos entender com muito mais facilidade do que lermos literalmente no nosso vernáculo ou na língua portuguesa. Obviamente, todas essas coisas trarão mais lucidez, mais entendimento para nós do que só estudarmos versículos isolados, capítulos isolados da Bíblia, e não procurarmos ter um entendimento maior. Obviamente que nem todos têm essa preocupação, mas aqueles que chegam lá
podem passar aí um certo grau de conhecimento, com muito cuidado, com muita consciência daquilo que está fazendo, porque o próprio Aristóteles já dizia, de todas as ciências naturais, inclusive a filosofia, a maior de todas elas é a teologia, pois as ciências naturais tratam das coisas naturais, das coisas do homem, das coisas da terra. A filosofia, quando muito, pode tratar das coisas da metafísica. Porém, a teologia, ela trata das coisas do alto, das coisas de Deus, do supranatural, do sobrenatural, né? E envolve as coisas espirituais. Então, ele já dizia que de todas estas, a maior é a teologia. Certa feita também, Aristóteles se referiu dizendo, o homem, quando muito, pode ser um filósofo, ou seja, um aficionado ao saber, mas somente Deus é o sofós, o sábio por excelência. Ora, então nós temos aí, obviamente, observado, e embora as coisas de Deus não são a priori nem a posteriori, não é como a ciência que você pode, ou a tecnologia, que você pode ter comprovação científica antes ou depois disso ser comprovado, testado, mas as coisas de Deus se discernem espiritualmente. A Bíblia diz que ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem. E ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, mas não podemos comparar o Espírito do homem com o Espírito de Deus. Não existe comparação. Não tem como, a nossa mente não alcança, então não temos nem como discutir isto. É coisa para Deus. E o nosso Espírito é coisa para homem. É coisa aí de defecar, de morrer, praticamente de deteriorar, é coisa efêmera, coisa passageira. Agora, Deus é eterno. E nós temos uma grande diferença quando nós estudamos a questão de Deus. Deus, nós temos aí a questão do divino, do eterno, e em relação ao inimigo das nossas almas, o diabo, nós temos aí algo efêmero, profano e, portanto, passageiro. Deus tem muito a ver, então, com o divino, tudo a ver com o divino, e Satanás tem tudo a ver com o profano. Eu não quero só trabalhar a dualidade bem e mal, né? Eu não quero me respaldar também na doutrina praticamente do bem e do mal, se não me falha a memória, o maniqueísmo, né, de Maniqueu, então, esse dualismo de bem e mal. Então, nós ficamos aqui com os pés atrás, com as orelhas de pé, com os olhos físicos, fisiológicos e espirituais bem abertos, porque de um momento para o outro, Deus vai começar a sacudir esse sistema mundial gentil, que é representado pelo último império e que está sendo fortalecido através do capitalismo, e um capitalismo selvagem, cujo mentor de tudo isso, em que não há regras, quem pode mais chora menos, é o poder do mais forte. Então nós observamos que o mentor de tudo isso, Satanás, o diabo, através desse sistema gentil, mundano, mundial, nós estamos vendo aí que é ele quem está determinando todas as regras para este movimento. Aí nós temos os aliados dele, da mesma forma como nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa, Divina. Ele também é perito em querer imitar tudo aquilo que Deus faz. Ele também tem a sua trindade, mas é a sua trindade satânica. O anticristo, a besta e o falso profeta. E todo esse mundão que nós estamos vendo aí, inclusive esse carnaval que nós estamos passando aqui agora nesses dias no Brasil, é a influência de Satanás. Não posso dizer outra coisa, não posso contradizer as coisas de Deus para agradar ninguém, não estou atrás do seu dízimo,
não estou atrás da sua oferta e não estou atrás da sua amizade falseada, mimetizada, hipócrita, fingida e falsa. Estou atrás de falar as grandes verdades das Escrituras Sagradas. Coloque as tuas barbas de molho. Deus está cansado. Deus tem demonstrado um pouquinho já da sua ira. Deus já tem demonstrado que ele pode sim começar a criar maneiras para cumprir as suas palavras, as profecias inspiradas pelos profetas. Ele pode sim começar a cumprir os juízos dele do Apocalipse sobre a terra e os habitantes da terra, porque a situação está insuportável. Isso aqui está pior do que, torno a repetir, está pior do que Sodoma e Gomorra, está pior do que na época de Noé. E vocês vão ver mesmo, vão pagar para ver o poder de Deus em ação? Não seria melhor se arrepender? Mas não vai haver arrependimento, porque Deus já sabia disso, vai haver destruição. Porque Deus tentou pelo arrependimento, tentou pelo plano em Cristo Jesus de salvação, e o homem está optando pelo outro lado. A raça humana, a criação humana está optando por outro lado. Então não vai haver melhoras. Vai haver sim a pregação do Evangelho para aquelas almas que estão sedentas de Deus e ainda querem um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, e procurar salvar as suas almas. Estes Deus irá guardar de todas as flagelos contidas no livro de Apocalipse que virão sobre os habitantes da terra. Mas aqueles que estão virando as costas para o plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, para estes os flagelos serão reais e praticamente se cumprirá. Então nós não temos como te enganar, nós não temos como perverter a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra do homem de Deus seja sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Então preparem-se, porque todo o dinheiro do mundo não será suficiente, todo o dinheiro de bancários, de banqueiros, de bancos, de instituições financeiras, não será suficiente para acudir ou socorrer na hora da aflição que virá sobre a terra, quando os flagelos de Deus começarem praticamente cumprir nas profecias de Daniel, esta pedra não cortada por mão de homem, praticamente cair sobre os pés da estátua, que representa o último império mundial regido por Satanás e seus adeptos, a besta, o falso profeta e o anticristo. Então, este último império mundial gentil, satânico, tenebroso, será destruído praticamente o capitalismo. Então, como os outros impérios representados na estátua de Nabucodonosor, a Babilônia, né, com a cabeça de ouro, o Medo-Persa, os braços e praticamente o tórax aí de prata, depois o Império Greco de bronze, e por último o Império Romano, que se subdividiu em Igreja Ortodoxa e a Igreja de Roma. Nós temos hoje, então, os pés com os 10 artelhos, que também se ramificaram. Nós ainda temos aí que esperar algumas explicações, mas nós já sabemos que são 10 blocos, possivelmente os 10 chifres da cabeça do cordeiro, que está também descrito em Daniel e em Apocalipse, e esses reinos se tornaram em 10 artelhos, ou seja, os 10 dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor, revelada por Daniel, que tem a parte de ferro e a parte de barro. E isto também tem um simbolismo profético muito forte, demonstrando que nenhum reino de hoje terá realmente paz duradoura ou união duradoura, porque o ferro jamais irá se misturar com o barro.
Então, vamos ver aí praticamente os acontecimentos para os últimos dias na Terra e, obviamente, para os que são de Deus, o Senhor os guardará de toda a má obra até a consumação dos tempos. Nós sabemos que Deus é poderoso, como ele diz naquele salmo: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, e praga alguma chegará à tua tenda. Nós sabemos também que quando Deus orientou a Moisés, dizendo para Moisés que o coração de Faraó ainda estava endurecido, e nós sabemos que é Deus quem endurece e amolece os corações para fazer os seus propósitos. E quando ele disse a Moisés: vá lá e mande a última praga, a praga da morte dos primogênitos no Egito. Mas para que o anjo da morte, quando passar, não pegue nenhum dos judeus, você vai lá, vai matar um cordeiro e vai espargir, mande que todos esparjam o sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais das portas, nos umbrais da janela, e quando o anjo da morte passar para matar os primogênitos do Egito, ele não ferirá nenhum primogênito dos judeus e nenhum animal dos judeus. E assim foi. E hoje nós também temos o sinal de Jesus Cristo em nossas vidas, que é o selo do Espírito Santo. E poderá ocorrer o que for, os homens e mulheres verdadeiros de Deus serão guardados, serão resguardados, se até então não já estiverem ao lado de seu Senhor, que a Bíblia diz que Deus virá com Jesus voltará com seus anjos e levará os seus. Né? E haverá guerra, e haverá batalha, mas uma espada de fogo sairá da boca de Deus e destruirá todos os seus inimigos, inclusive a Satanás, que será solto por breve momento e depois será destruído pelo poder de Deus e lançado no lago de fogo e enxofre com seus adeptos, que será a segunda morte, e ali ele ficará eternamente. Toda a desgraça que ele tem causado, ele sentirá na pele, juntamente com os seus servos e conservos, e com os seus adeptos, homens mentirosos, cães, idólatras, efeminados, feiticeiros, idólatras, homicidas e todo tipo de trevas das piores espécies. Então eu fico aqui com este hangout que possa ser de enlevo espiritual para as vossas almas e que vocês não permaneçam enganados, mas os dias deste último império mundial gentil estão contados e praticamente está envolto as influências de Satanás, da besta, do falso profeta e do anticristo, encrustado neste sistema perverso do capitalismo selvagem. Eu gostaria de deixar isso aqui, né? E até um próximo hangout, se assim Deus nos permitir. Uma boa tarde, que Deus os abençoe. Representando, então, o Império Babilônico na pessoa do rei Nabucodonosor. E nós observamos que Babilônia era uma nação pagã, uma nação que imperava a idolatria, a adoração de vários ídolos, de vários demônios, mas mesmo assim Deus permite várias citações de Babilônia como exemplo, inclusive usa do seu servo Daniel para revelar o que haveria de ser através desse sonho que Deus deu e permitiu Nabucodonosor ter sonhado. Então, através desse sonho, embora a Babilônia fosse uma nação pagã, uma nação ateia, uma nação praticamente de adoração a ídolos e demônios, Deus permite toda esta situação, todo esse emaranhado, para mostrar que o Deus dos céus vive, né, estava presente naquele reino. Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos de volta para este encontro
e tematizarmos e discorrermos sobre o tema que está sendo proposto. Ora, muito bem, nós temos aí um assunto bastante profícuo, bastante rico, que é praticamente a respeito do sonho que Nabucodonosor teve da estátua, e no período em que o profeta Daniel estava entre os da Babilônia, entre os do Império Babilônico. Então, praticamente, Daniel foi o que, não cortada por mãos de homens, queria atingir os pés da estátua. E segundo a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, os pés da estátua eram praticamente formados de ferro e barro. E justamente para demonstrar que o ferro e o barro não conseguem se misturar, não conseguem se fundir, não existe algo que possa fazer com que o ferro e o barro se juntem em uma só substância. Então nós observamos que esse império sempre seria então um império dividido, um império que não teria união. Guerras esporádicas aqui, contendas ali, desunião aqui, divergência em ideologia política, religiosa, econômica, enfim, motivando isso, então, para que se cumprisse a profecia de Daniel e não houvesse uma união e uma paz definida. Praticamente através de Deus, conseguiu dar a interpretação do sonho que o rei Nabucodonosor havia tido a respeito da estátua. E nós, como nós sabemos, ali então estava representado, já em profecia, o Império Babilônico, cujo rei era Nabucodonosor, com a estátua representando o seu império, na estátua, justamente a cabeça. Mas eu não quero discorrer aqui a respeito dos outros reinos, né, a respeito do Império Persa, né, do Persa, do Império grego e do Império Romano. Mas eu gostaria de refletirmos um pouco a respeito desta passagem que a Bíblia diz que a estátua seria destruída com uma pedra de e o próprio Senhor Jesus, né, no seu ministério terreno, ele disse que quando dissessem a respeito de paz, haveria repentina destruição. A verdadeira paz, o único que pode nos dar é Deus, na pessoa de Jesus Cristo, através da unção do Espírito Santo, Consolador, advogado, juiz, médico, promotor, etc., em nossas vidas. Então, nós podemos claramente observar que Deus tem meios e maneiras e gatilhos para promover o cumprimento dessa profecia que Deus permitiu ser revelada a Daniel, e Daniel revelou ao rei da Babilônia, representando então o Império Romano, o Império Babilônico, representado pela cabeça da estátua, né? A cabeça da estátua